Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Dia Damásio. Finalmente chegou este grande evento. Esse evento de véspera de prova, para a gente poder aqui trazer dicas e tudo aquilo, aquelas eventuais dúvidas que possam ter ficado aí no meio do caminho. O nosso objetivo aqui é sanar, para que você possa ir com tranquilidade para a sua prova. Estamos aqui já na véspera da prova praticamente. E hoje estou aqui para a gente falar dessa matéria, dessa disciplina, que é uma das mais queridas, mais amadas no Brasil. Ou não. Direitos Humanos. E quem fala sou eu, Paulo Peixoto, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos na OAB e nos concursos públicos. Vocês estão preparados? Eu vou trazer aqui várias dicas para vocês sobre essa matéria. Lembrando, são duas questões. E são duas questões que, apesar de serem poucas, podem fazer a diferença. Está com 38, acertou as duas de humanos, foi para 40. Logo, segunda fase. Então, não negligencie as questões de direitos humanos. Ah, não vou responder. Não, vai responder. Você tem condição suficiente de acertar essas questões, certo? E vocês vão perceber que ela tem uma certa interdisciplinariedade com a matéria do direito constitucional. Então, caminha junto, tanto constitucional quanto os direitos humanos. Beleza? Está preparado? Caneta, papel ou fica aí, né, com o seu ouvido atento para a gente começar as dicas. Bom, primeira coisa, nós vamos falar sobre a parte conceitual. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos fazer uma distinção. Quando a gente pensa em direitos humanos, nós temos aí 3 conceitos importantes que você não pode esquecer. Direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos propriamente ditos. Como que a gente diferencia um do outro? Direitos do homem, em primeiro lugar. Vem ali da escola da doutrina justnaturalista. O homem e a mulher também, aqui obviamente, ao nascerem, possuem certos direitos que são inatos. Pelo simples fato de nascer, já tem aquele direito. Exemplo, vida, direito à liberdade. Então, quando a pessoa nasce, ela já tem o direito à vida e o direito à liberdade garantido. Direitos do homem. Tudo bem? Vamos avançando. Aí, esses direitos do homem começaram a ser inseridos em textos constitucionais. Tivemos a época, né, do surgimento do constitucionalismo, começaram a inseri-los em textos constitucionais. Mudou o nome. Era então chamado direitos do homem, agora direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Então, resumindo, os direitos fundamentais são os direitos do homem, certo? Que foram inseridos em textos constitucionais. Pensando no Brasil, o que nós temos? Vida, tem lá, no artigo 5º. Liberdade, também está no artigo 5º. E tem outros mais que foram inseridos. Temos propriedade, temos os direitos sociais, saúde, educação, lazer, moradia, entre outros. Tudo bem? Então, direitos fundamentais. Continua a evolução da nossa matéria. Aí surgiram os direitos humanos. Os direitos humanos correspondem aos direitos do homem, aqueles lá que a gente viu, inerentes, inatos. Todavia, eles estão inseridos em documentos internacionais, em tratados internacionais. Então, quando eu tenho lá o tratado, uma convenção internacional que fala sobre determinada categoria, determinado segmento dos direitos humanos, significa que propriamente estou falando de direitos humanos. Cito como exemplo a tão famosa Convenção Americana de Direitos Humanos. Daqui a pouquinho nós vamos falar dela. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela tem lá previsão de proteção à vida, sim, proteção à liberdade, proteção às garantias judiciais, entre outros, direito de reunião e por aí vai. Então, resumindo, direitos do homem, a pessoa nasce com eles. Direitos fundamentais são esses direitos inseridos em textos constitucionais. E, por fim, direitos humanos são esses direitos do homem inseridos, colocados em
textos de documentos internacionais e convenções, tratados. Beleza? Anotou isso aí? Ótimo. Mudando de tema agora, outras dicas que eu trago para vocês. Nós vamos falar agora sobre a parte das características. Quais são as características dos direitos humanos? Existem inúmeras. Se você for pesquisar, você vai encontrar mais de 20 características. Eu vou destacar algumas que podem te ajudar numa eventual questão. Primeira delas, universalidade. Universalidade. O que significa universalidade? Universal, universo. Ou seja, os direitos humanos, eles são aplicáveis ou aplicados a todas as pessoas, independentemente de gênero, raça, cor, religião, independe. Pessoa é homem, é mulher, criança, idoso, enfim. Os direitos humanos são aplicados. Universal. Universalidade. Aplicada a todas as pessoas. Segunda característica que eu destaco para vocês. Indivisibilidade. Indivisibilidade. Como é que a gente vai pensar na indivisibilidade? Os direitos humanos são indivisíveis. Por óbvio, né? E o que significa isso? Que nós temos inúmeras classificações. Você já ouviu, direito de primeira, segunda, terceira geração. Tudo isso, essas e outras classificações, são meramente acadêmicas. Ou seja, é como se eu separasse simplesmente para estudar. Mas na prática, imagine uma caixa gigante escrito direitos humanos, tudo lá dentro. Indivisíveis. Então, eles formam um bloco único de proteção. Não importa se é direito de primeira, segunda, terceira, se é direito individual, coletivo, social, não importa. É direitos humanos? Ótimo. Está tudo dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo bloco de proteção. Beleza? Outra característica agora. Complementariedade. Complementariedade. E aqui a gente pode relacionar esta complementariedade com a interrelacionariedade. Os direitos humanos, acaba estando relacionado ao outro. Eu protejo um, indiretamente, ou às vezes diretamente, eu protejo o outro. Quer um exemplo? Exemplo recente, inclusive. Pandemia. Situação aí, todo mundo em isolamento, todo mundo em casa. Vamos pensar um pouquinho no direito à educação, relacionado à questão da pandemia. Concordam que, com a pandemia, as escolas, as instituições de ensino, não puderam mais, receber pessoas. Todo mundo em casa, tendo aula em casa. E como que eu garanto o direito à educação? Pense aí principalmente na rede pública de ensino. Como que eu garanto esse direito à educação, sendo que as aulas vão ser online, vão ser transmitidas, se aquela determinada criança, aquela determinada família, eventualmente não tem um computador, não tem um celular, e tampouco uma internet que seja compatível para receber essas aulas, os arquivos, enviar, receber, enfim. E aí? O direito à educação está sendo garantido? Efetivado? Veja que na prática não. Então, para que eu garanta um direito à educação, eu tenho que dar um suporte. Eu tenho que dar condições, ferramentas, que se não tiver isso aqui, esse direito não é efetivado. Então, depende. Uma coisa depende da outra. Um acesso à internet, a propriedade, um celular, um computador, acaba fazendo a diferença aí para o efetivo exercício do direito à educação. Outro exemplo recentíssimo. Vocês acompanharam e viram aí o veto em relação à distribuição gratuita de absorventes para as mulheres de baixa renda. Pense também agora em meninas que vão para a escola, agora que está começando a volta às aulas presencial. Se essa família, essa menina não tem condição de adquirir um absorvente, como que ela vai fazer a situação constrangedora dela na escola? Quando chegar ali a menstruação. Complicado. Então eu tenho que garantir uma coisa para que o próprio direito à educação, ainda que indiretamente,
seja efetivado. Senão a pessoa vai ficar lá constrangida, não vai conseguir prestar atenção. Vejam, toda a situação é um pouco mais complexo do que às vezes a gente pensa. Então, é a interrelacionariedade. E aí vem a complementariedade. Eu tenho sistemas de proteção. Proteção interna, nossa Constituição e nossas leis. Proteção internacional, ou externa, podemos dizer assim. Eu tenho sistemas internacionais de proteção. Sistema da ONU, sistema chamado de global, e o sistema regional, que o Brasil faz parte, que é o sistema interamericano ou americano. Esses sistemas, eles todos garantem proteção, de uma forma ou de outra. Agora, qual eu vou utilizar? Na prática, aquele que trouxer maior proteção. Então, um complementa o outro. Eu tenho aqui uma proteção nesse sistema interno, tenho proteção no sistema global, tenho proteção no sistema regional. Todos juntos, com o objetivo de garantir a proteção. Tranquilo? Beleza? Que mais de características? Vedação ao retrocesso social. Vedação ao retrocesso social. Isso é uma característica importante. Na escala, vamos dizer assim, evolutiva dos direitos humanos, se eu assegurei um determinado direito, uma determinada condição, a ideia é que sempre ela aumente, que eu amplie a proteção daquele direito. Nunca regrida, nunca dê passo para trás. Sempre para frente, no sentido de ampliar os direitos. Eu garanti uma determinada condição na saúde, eu não posso agora falar, agora eu vou tirar. Não. Acho que por uma questão aí orçamentária eu vou reduzir isso aqui. Mas se você já deu um certo patamar a um grupo de pessoas, eu não posso tirar. É a vedação ao retrocesso social, é sempre melhorar a situação, nunca piorar, regredir. Por fim, a gente pode aqui trazer para vocês também uma característica que tem a ver com a hermenêutica, tem a ver com a interpretação dos direitos, que é a aplicação da norma mais benéfica, ou também conhecida como interpretação pro homini, ou seja, em prol do homem, em favor das pessoas. A gente pode colocar assim. O que significa interpretação pro homini? Interpretação mais favorável. Que diante de um conflito aparente de normas, às vezes acontece, você estuda isso lá, introdução, estudo de direito, né? Antinomia, conflito de normas. Aplico qual norma? Superior a inferior, a geral ou a especial, e por aí vai. Nós temos esses conflitos. Só que em questão de direitos humanos, como é que funciona isso? Eu só aplico ao caso concreto aquela norma que for mais protetiva, for mais benéfica. Isso vai te ajudar nas questões, pessoal. Você vai ler o enunciado, pensando aí no padrão FGV. Conta lá um caso hipotético, conta a historinha, e no final, você consultado como advogado. Diga a respeito. E aí? Você vai analisar as alternativas e vai assinalar. É a tendência da tua prova. Aquela que maior proteção assegura para aquela pessoa, para aquele grupo. Você vai perceber que tem uma resposta lá, uma alternativa, que vai ser absurda. Vai falar, não tem proteção, não tem o que fazer. Uma outra intermediária, olha, dá até para fazer alguma coisa, mas precisa criação de uma lei, ou seja, joga para frente. E vai ter aquela que diz, tem proteção, tem o que fazer, e é isso. Essa é a tendência. Aliás, é a dica de ouro aqui que eu trago a vocês. É a dica de ouro. Assinalar aquela que garante a maior proteção ao grupo, ao indivíduo. Beleza? Tranquilo? Bom, falamos de conceitos, falamos de características, que vão te ajudar bastante aí na hora de ler o enunciado e entender o contexto. E agora, para a gente poder ir para a nossa parte final, eu vou trazer dicas a respeito dos sistemas de proteção. Nós temos, pensando no Brasil, dentro do contexto brasileiro, dois sistemas, como eu mencionei. Sistema global, que é o sistema da ONU, tá? Algumas doutrinas ainda gostam de chamar de sistema onusiano, né? Parece uma coisa meio do outro planeta, né? Onusiano.
E do outro lado nós temos o sistema regional, interamericano ou americano. Sistema da ONU, global, sistema americano ou interamericano, que é o sistema da OEA, Organização dos Estados Americanos. Certo? Sistema da ONU primeiro. Você vai encontrar, se for pesquisar, for a fundo, uma infinidade de tratados internacionais. 3 documentos se destacam. 2 tratados e 1 documento. Primeiro, a DUD. O que é a DUD? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, os países ali se reuniram e falaram, vamos fazer um catálogo aqui, uma lista de direitos que devem ser protegidos, pensando principalmente na dignidade da pessoa humana. Então, se você analisar o contexto da DUD, é isso, dignidade da pessoa humana. Tem lá a lista dos direitos. 1948. Só que o problema é que a DUD, como era uma resolução da Assembleia Geral da ONU, ela não tinha força cogente, ou seja, ela não obriga. É obrigada a respeitar o que está ali? Não, não tem força, não tem meios para obrigar. Aí, mais para frente, em 1966, aprovaram 2 tratados internacionais. O PIDCP e o PIDESC. PIDCP, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. PIDCP, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E o PIDESC, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aí você percebe pelo nome aqui já, né, a divisão. PIDCP cuidou do quê? Direitos de primeira geração ou dimensão. E os direitos individuais, as liberdades individuais. E também dos direitos políticos. Ou seja, pensa em vida, liberdade, privacidade, já caiu questão disso na tua prova, privacidade, intimidade, de ter essa garantia, de ninguém sofrer ingerências arbitrárias por parte do Estado, nem de particulares, direitos de primeira geração, primeira dimensão. Em contrapartida, o PIDESC, direitos econômicos, sociais e culturais, o objetivo aqui é a proteção dos direitos de segunda geração, segunda dimensão. Aqui são os direitos sociais, basicamente. Saúde, educação, lazer, moradia, direito do trabalho, direito de greve, sindicalização, tudo isso é garantido aí, né, nesses direitos sociais, econômicos, culturais. Certo? Então, nós temos esses 3 documentos. Eu disse que a DUD não tem força cogente. Por outro lado, PIDCP, PIDESC, tem. Se não cumprir, cabe sanção internacional. É possível que o país que seja signatário, ou seja, que assinou, que disse que ia cumprir e não cumpriu, receba aí sanções internacionais. Beleza? Então fique esperto, passe os olhos se você ainda não viu. Tá? São bem curtos, tanto o PIDCP quanto o PIDESC, principalmente. Para a gente avançar, sistema interamericano ou sistema americano, sistema da OEA. 2 documentos aqui se destacam. Primeiro deles, a famosa, que eu mencionei, Convenção Americana de Direitos Humanos, com o seu apelido de Pacto de San José, ou São José da Costa Rica, e temos o Protocolo de San Salvador. Protocolo de São Salvador. A Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, é o Decreto 678 de 92, internalizado aqui no Brasil. E o Protocolo de São Salvador, o Decreto 3321 de 1999. Convenção Americana, o que tem de destaque aí? A parte dos direitos, você vai ler do artigo 3º até o artigo 26, 3º a 26, peço que leia, se não leu ainda. Vários pontos importantes, garante proteção à vida, proteção à liberdade, a proteção aí das garantias judiciais. Já tivemos caso, discussão sobre pena de morte. O país que tem a pena de morte, posteriormente faz uma reforma, tira a possibilidade de pena de morte do ordenamento, ele pode restabelecer?
Não pode mais. Tem até a ver com a vedação ao retrocesso. Se eu tirei aquela possibilidade que era restritiva ao direito à vida, não posso agora querer colocar de novo. Então, proteção à vida. A Convenção Americana assegura. A previsão da audiência de custódia, que vocês estudam em processo penal, certo? Também tem a fundamentação expressa, está no artigo 7º, item 5 da Convenção Americana, que a pessoa que é detida, a pessoa que é presa, deve ser, sem demora, levada à presença de uma autoridade, para que ela verifique ali a legalidade ou não daquela prisão. Isso é audiência de custódia. Um outro ponto interessante, que já caiu em prova e acho bom anotar, é o artigo 22 da Convenção Americana, que fala sobre a vedação, a expulsão coletiva de estrangeiros. Então, a qualquer país que resolva, vamos expulsar aqui os estrangeiros. A gente não quer eles aqui, eles estão aqui atrapalhando o funcionamento dos serviços públicos, está tumultuando aqui a cidade. Pensa numa situação ali, né, fronteira, né, Brasil, Venezuela, tivemos esse problema. Pode simplesmente lá o prefeito, o governador falar, vou aqui editar um decreto, expulsar todo mundo. Não. É vedada essa expulsão. É vedada. Então fique esperto com isso. Ainda na Convenção Americana, eu destaco para vocês os dois órgãos, os mecanismos ou os órgãos de proteção. Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Senhor, o que tem de importante aí? Comissão e Corte. Comissão é o órgão de fiscalização e promoção dos direitos. É ela que vai ficar ali atenta ao que está acontecendo nos países. E detalhe, é ela, a comissão, que recebe petições individuais, coletivas, de grupos, de entidades, com relação à violação. O Brasil não está respeitando o direito das mulheres, o direito dos idosos, não está respeitando o direito à vida. É possível que vítimas, grupos relacionados a essa situação, peticionem, direcionem uma petição, como vocês estão acostumados em processo, faz uma petição, manda para a comissão e fala, apure, fiscalize, verifique o que está acontecendo. Porque se o Brasil é signatário da Convenção Americana, ele tem que respeitar esses direitos. E por que não está respeitando? Aí cabe à comissão adotar as medidas cabíveis. Então esse é o principal papel da comissão. E não esqueçam, cabe petição individual, de grupos ou de entidades. Corte Interamericana. A Corte Interamericana é o órgão jurisdicional. É o órgão jurisdicional. É ela que tem como responsabilidade uma função consultiva e uma função contenciosa. Consultiva, simples, interpretação. É ela que vai interpretar a Convenção Americana e os demais tratados do sistema interamericano. O país está querendo criar uma lei, e aí está na dúvida. Não sabe se, da forma como a lei está sendo criada, a redação pode esbarrar, pode ter problema com relação a alguma previsão da convenção. Aí ele faz uma consulta, fala, olha, Corte, explica aí, me dá a interpretação correta com relação a esse ponto. Aí ela vai lá e emite a chamada opinião consultiva. Por outro lado, na função contenciosa, aqui, lide, conflito. É um país que denuncia o outro, porque houve uma situação de total desrespeito aos direitos humanos, ou é a comissão, vejam só, é a comissão que recebeu informações, pediu para o país ali adotar medidas, recomendou, o país não fez nada, deixou passar em branco, e aí ela denuncia. É um processo na Corte Interamericana. Aí o país vai ser processado. O Brasil já foi processado na Corte Interamericana? Para quem não sabe, não só foi, como várias vezes. O Brasil aqui, né, já tem várias condenações. Cito aqui 2 casos mais recentes em que o Brasil foi condenado. Primeiro, né, em 2020, a fábrica de fogos de artifício lá no Recôncavo Baiano. O Brasil foi condenado por quê? Havia lá uma fábrica e aí teve uma explosão, né, fábrica de fogos, já viu, né?
explodiu, e aí verificou-se que lá havia pessoas em condições de vulnerabilidade, havia crianças, havia mulheres que viviam numa situação degradante, praticamente quase numa condição análoga de escravo. O Brasil foi condenado. O outro caso também, que eu destaco aqui, o caso da favela Nova Brasília, julgado em 2017. Incursões da polícia no Rio de Janeiro, na favela Nova Brasília, e aí aquelas incursões que acabam ali acontecendo, execuções de pessoas foram mortas e ficou meio sem explicação, né, o que aconteceu, como que aquela pessoa foi morta, enfim. Teve investigação, mas no final das contas houve processo na Corte Interamericana e o Brasil foi condenado também, né, a explicar, dar, né, a apuração correta do que aconteceu e, como foi praticado por agente do Estado, indenização para as famílias. Beleza? Bom, com relação à Comissão Interamericana, você vai ler, anota aí, do artigo 44 a 51 da Convenção Americana. 44 a 51. Corte Interamericana, artigo 52 a 73. 52 a 73. Importante você anotar, para dar aquela passada antes da prova. Último ponto, Protocolo de São Salvador. Bem simples, ele cuida dos direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, é a proteção, saúde, educação, greve, sindicalização. O que eu quero que você anote aí. Se houver, põe aí um OBS, pula uma linha, põe um OBS no teu caderno. Se houver violação do direito à educação, violação do direito à educação e sindicalização, educação e sindicalização, se houver violação, cabe petição dos indivíduos ou dos grupos para a Comissão Interamericana. Então, só no caso de violação, educação e sindicalização, cabe petição para a Comissão Interamericana. E nos demais casos, professor? Não cabe. Aí são medidas progressivas que o Estado, aquela questão de normas programáticas, que o Estado, com o passar do tempo, vai ter que adotar medidas. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, também fico aí à disposição, né, eventualmente nas redes sociais. Pode seguir lá no Instagram, @PHLPeixoto. E uma excelente prova para você. Vai dar tudo certo. Um grande abraço e até mais.